que essa médica fala para mim, me dá um motivo, me dá uma razão, todas as provas, pai, né, irmão, os dois autores da agressão que chegou lá e cortou o pênis, segundo algumas matérias, gente, ela exigiu que fosse levado para ela um pedaço do pênis, exigiu que o irmão, né, assistisse. Agora ela também mente, né, no sentido que ela não provou que ele a espancou e ela perdeu um bebê, né? O motivo suficiente para qualquer agressão desse nível, quando comprovado, né, porque disso parece que teve hematoma e tudo, que esse é a motivação da vingança da família, né, de entrar pai, acho que irmão, motivo suficiente para o sujeito pegar no mínimo aí uns 3 anos de cadeia, né? Bater numa mulher grávida e a consequência dela perder, né, abortar o filho, é quase que um assassinato, né? Não, mas ela preferiu a vingança fria, calculista, premeditada. Gente, um crime, quando ele é cometido a sangue quente, vamos dizer assim, né? Quando ele não é premeditado, ele tem uma pena. Quando ele é premeditado, ele tem outra pena. Quando se forma quadrilha, né, no caso dela se formou um bando, né, pai, irmão e mais 2 elementos para executar o corte, que ela deve ter orientado, tem mais outra pena. E quando se é mandante de um crime, mais outra pena. E essa mulher pega somente 12 anos de cadeia e cumpre somente 6 meses de reclusão fechada e tem um regime semiaberto. Vai virar bagunça, vai virar moda, não é? Chega lá, corta o pênis, né? Aí o homem vai fazer o quê? Vai começar a ter que costurar a casinha da dona, então, né? Sem gozação nenhuma, gente, porque o caso é mais do que grave, não é? O homem nem a mulher, nenhum dos dois pode tomar essas atitudes, né, impensadas aí e fazer justiça com as próprias mãos, né? Ainda mais nesse nível, né? Que tem homem, gente, tem homem que a cabeça dele é tão mal preparada, né? E também é a fisiologia dele, que ele prefere a morte do que ter uma mutilação dessa, né? Então é muito grave esse tipo de crime. Por quê? Né? Aí a gente vem a pergunta, né? Ontem eu estava vendo aí o pessoal aí comentando, né, falando a prisão do Paulo Roberto Costa, né? Que rico tem todas as mordomias que um pobre aqui fora nem imagina, dentro da cadeia, né, no Brasil, né? Gente, aqui tem a burguesia, né, internacional perdeu um patriarca aí, né? Um homem aí que mandava e desmandava aí pelo mundo afora. Patriarca espanhol do Santander, né, o banco espanhol, quase um dos maiores bancos, se não atualmente o maior banco internacional, não é? Emílio Botín morre aos 79 anos, né? Quem deve presidir, não é, o Banco Santander provavelmente seja sua filha, né, a herdeira direta, né, de linhagem aí, vamos dizer aí, mais velha, não é? E também essa morte pode repercutir, né, mas acredito que nem tanto, né, porque é uma organização e tem diretores e tem toda uma hierarquia, né? A Fórmula 1, a de automobilismo, que tem no Santander um forte patrocinador, né? Ou seja, seria o patrocinador
em chefe, né, o principal patrocinador, pode ter um leve tremor aí em relação, talvez, né, nós não sabemos, mas tem contratos aí que tem muitas cláusulas, não é? E pode ser que essa preocupação da Fórmula 1, dentre as cláusulas do contrato, prevê aí a morte, né, do patriarca e um possível rompimento deste contrato para o estudo de outro e tal. Isso poderia causar sérios problemas mesmo, né? Mas isso não vem muito ao caso, né? Porque a Fórmula 1 aí é um circo que já tem anos, né? Tem estrutura e tudo mais, né? Gente, tá havendo agora uma polarização, né, da campanha, voltando aqui para o Brasil, né, entre Dilma Rousseff, não é? E Marina Silva. A Dilma Rousseff quer contrapor a campanha da Marina, e porque a Marina tem uma grande amiga que não é banqueira, né? A gente tem que separar bem as coisas, né? Nós temos um cineasta que já fez vários filmes, né? Até chegou a concorrer a Oscar nos Estados Unidos, que também por muito tempo sua vida foi um pouquinho infernizada por ele ser um dos herdeiros do ex-banco, né? Que foi vendido aí para o Itaú, não é? E ele chegou uma vez que ele veio a público e renunciou, não é? E ficou essa parte aí para o irmão dele. Agora novamente, né, a Dilma Rousseff, parece que é o desespero eleitoral, não é? Vem em público e lida com a ignorância da opinião pública, né? Pessoas que não conhecem a fundo as questões, não é? E diz que uma pessoa aí muito amiga da Marina Silva, né, que é herdeira, uma das herdeiras do banco, de um banco aí, não é? Então, o que ocorre? Ela tem, como cidadã, ela tem todo o direito, não é, de ser uma ministra, de participar do governo, tanto pode ser da Dilma como da Marina Silva, sendo filha de quem ela é. Então, ponto final. Isso não seria motivo de campanha, não é? E de vergonha da Marina Silva. Agora ocorre que a Marina acusa a Dilma de criar o Bolsa Banqueiro. E isso eu ouvi na Praça 7 aqui em Belo Horizonte do próprio Lula. Ele falando isso, porque ele ficou um pouco contrariado quando ele desceu em carreata lá do bairro da burguesia, né, dos ricos, dos financistas aqui de Minas Gerais, né, do Mangabeiras. O pessoal fez aquele, né, o dedão, né, para baixo, né, um sinal de negativo para ele. E quando ele em discurso na Praça 7, ele falou, engraçado, né, no meu governo, isso ele já estava em campanha para Dilma Rousseff em 2010, e no meu governo os que mais ganharam dinheiro foram os ricos no Brasil. E consequentemente nós estamos vendo aí, não é, os balanços trimestrais dos bancos, todos os bancos, até mesmo o estatal aí, semi-estatal aí, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, são superavitários, são bilionários, né? Lucro, enquanto que o PIB brasileiro está aí 0,6, 0,8, nosso crescimento não vai chegar, acho que 1,2 ao ano. Os bancos estão nadando de braçada de costa, de tudo quanto é jeito que eles quiserem, né? Borboleta, porque estão ganhando muito dinheiro com a alta dos juros, com a escassez de oferta de dinheiro no mercado. Há dinheiro no mercado, mas ele se torna
proibitivo, né? Principalmente para uma linha de produção. Você pode pegar um dinheiro a 5%, mas esse 5% ele está se transformando no ano, se você tiver qualquer problema, 140% a 150%. Né? E depois, se você tem uma quebra na produção, qualquer problema de maquinário, de mão de obra qualificada e não consegue vender sua produção, já era. Você tem que pagar, aí você vai perder patrimônio ou, né, se tornar inadimplente, é a quebradeira. Então, os bancos, as financeiras, né, no governo do Lula, e se manteve no governo de dona Dilma Rousseff, porque o seu staff, né, a sua inteligência, vamos dizer, econômica, não encontrou uma outra maneira de, né, gerir a nossa economia. E voltando um pouquinho ao passado recente, temos a figura do senhor Henrique Meirelles, que está cogitado para ser ministro da Economia do Aécio Neves, né? Talvez possa até voltar aí no outro governo da dona Dilma. Ele era diretor de bancos internacionais. Eu não me lembro agora se foi do Citicorp ou do Manhattan Bank. Ele foi diretor, ou presidente, ou vice-presidente para a América Latina, no Brasil, de um banco estrangeiro. E nem por isso ninguém atirou pedra nele. Ele foi presidente do Banco Central por 3 mandatos, 2 do Lula e... não, 3 não, né? Mas, acho que ele foi, aliás, um mandato do... foi por 2, um mandato do Fernando Henrique Cardoso, né, o segundo, e 2 mandatos de Lula, 3 mandatos, 3 anos, né? 3, 4, 12 anos no Banco Central praticamente, né? Agora tá aí essa discussãozinha entre Marina Silva e entre Dilma Rousseff, o que é uma falsidade da dona Dilma Rousseff, né? Agora, eu vejo exagero também em dizer que é sentido figurado, né, gente, que ela fala, que é um bolsa banqueiro. Não deixa de ser também, entre aspas, se a gente for utilizar essa, vamos dizer, metáfora, né, ou essa parábola, entre aspas aí, essa premissa de que é uma bolsa banqueiro, porque quando você eleva os juros para abaixar a inflação, não abaixa a inflação coisa nenhuma, e isso favorece o sistema financeiro, né, para ter mais lucros, é óbvio que é uma bolsa mesmo, né? E outra, a sangria dos juros sobre juros e cobrança de escritórios de cobrança desses bancos é algo assim estratosférico. Tem gente aí que falta, desculpe a gíria, de pirar mesmo, né? Porque fica devendo aí 1.000, 2.000, em prazo de um ano o negócio se transforma de uma maneira que chega lá é 15.000, né? 10.000, e isso protesta um nome, né? Fica inadimplente, não pode às vezes nem arrumar um emprego, né? Que tem empresas que vão ver sua vida financeira e se você tiver devendo na praça não te empregam, né? Então é engraçado, né? Um país como esse, né, gente? Um país que empurra a pessoa para a informalidade, empurra a pessoa até para o braço dos criminosos, né? Que à medida que você não pode arrumar um bom emprego, ganhar um bom salário, você não pode se reabilitar, pagar suas dívidas, né? Se manter, aí que você vai fazer o quê? O cara te oferece aí 1.000, 1.500 para ser aviãozinho de droga, você vai até vender, né? É o jeito. Então, o todo-poderoso, né, os banqueiros, né, a burguesia nacional aí, donos de
prédios, né, conjuntos de apartamentos, que vive disso, né, de aluguéis e tal, da especulação, né? Hoje eles têm de tudo, né? Eles podem fazer tudo, porque a lei protege eles ainda, né? A lei protege. Quando chega lá, você faz uma reclamação no judiciário, né, você leva anos para provar o seu direito, e depois você não tem ainda direito à negociação, não, porque o juiz vira para você e fala: olha, nós não somos obrigados a obrigar o banco, né, ou esse dono desse imóvel aí a fazer qualquer acordo com você, não, né? No início eles vêm com o papo de conciliação, não é? Aquela conversaiada toda que você deve saber ouvir, que você deve falar na hora certa, que um acordo é melhor do que uma demanda, que você deve elevar a cultura de paz, né? E promover a cultura de paz e tal, mas, né, o prejudicado sempre é o pobre, sempre aquele com pouco recurso, né? E acaba aí a justiça ainda passando a mão na cabeça deles, né? É incrível, mas é assim que se faz no nosso Brasil, né? E estamos vendo aí a nossa presidente da República, né, querendo falar agora que o governo dela é o governo Robin Hood, né? Deve ser. Ela deve estar pensando nisso, né? O governo Robin Hood. Ela tira dos ricos, né, para dar para os pobres. Seria o governo Robin Hood. O dela deve ser o Wood Robin, né? Porque ela tira dos pobres para dar para os ricos, né? Isso aí tá mais no governo no Brasil, é isso, né? Os impostos, né? Tudo. O imposto em cima de salário, imposto alto em cima da comida, né, que deveria ser um imposto muito baixinho, né, muito quase que irrisório, porque nós comemos todos os dias, né, e quem está no centro não produz nada, não planta nada, é difícil. Então, ela faz o Wood Robin, né, que é tirar dos pobres para dar para os ricos, e criou esse Bolsa Família aí, né, que diz que isso é um arremedo de distribuição de renda, né? É um arremedo, porque distribuição de renda se faz quando a economia do país está forte, ativa, produtiva, cria-se um mercado consumidor. Quando se houver o excedente, procura-se mercados externos, né? Poderia ser América Latina, América Central e depois a Europa, outros países, né? África, outros países com economias que aceitassem o que tivesse do nosso excedente. Não, né? Isso nunca é possível, né? Nós temos sempre que partir da pirâmide, lá do topo da pirâmide, para depois chegar à base, né? E aí não dá, não acontece, né? Leva todo o dinheiro, impostos lá para o governo federal, para depois ele distribuir, e não acontece, né? Nós estamos vendo aí a cultura de inflação que tem no nosso país, né? De comerciantes, atacadistas, supermercadistas, de banqueiros e industriais. E estamos vendo agora também a cultura, né? A instituição da corrupção no país sem punição. Ontem eu ouvi também no jornal da rede estatal, né, da cultura, um jurista que eu acompanho ele lá, o Luiz Soares, se eu não me engano, né, ele falando que nas próximas 72 horas, possivelmente, quando a justiça abrir o nome dos implicados aí na corrupção aí da Petrobras, já haverá expedição de mandatos de prisão, né? Uma coisa aí que
segundo eles também, não abordaram também, infelizmente, não sei porquê, né? Deve ser segredo da lei, né? Há uma nova lei sendo aplicada, né, nessa questão, que quando tiver alguma acusação, as pessoas vão ser detidas durante, parece que o prazo aí, né, são 30 dias para a devida averiguação. Então, é uma coisa até alentadora, no sentido de que precisamos, né, ter essa esse exemplo, né, vamos dizer assim. Gente, tá uma celeuma, deve ser matéria paga, né, essas faculdades aí, esses cursinhos, tem muita faculdade aí muito ruim, fajuta, ensina à distância, número de formandos no ensino superior cai em 10 anos, e também tem um outro aí lutando aí para pós-graduação, aquelas coiseiras tudo de MBA. Aí eu falo para vocês, uma economia igual a brasileira, né? Uma sociedade igual a brasileira, o cara estuda, rala, vai pagar faculdade, estuda à noite, trabalha de dia, fica até de madrugada fazendo trabalho, estudando. Quando ele pega o canudo, né, ele acaba de comprar o canudo, como muitos falam, porque o ensino é sofrível, é ruim, péssimo. Ele vai para o mercado de trabalho. Sabe quem é que vai pagar para ele o salário que ele mereceria? Ninguém. Ele vai ter que fazer estágio, né? Ele às vezes sai até de um conforto que ele já tinha conquistado na sua profissão, que lhe permitiu pagar a faculdade, para tentar exercer sua profissão e se dá mal, né? Porque a burguesia nacional, né, a elite, aqueles que dominam o país, né, no pensamento jurássico que nós temos aqui, né, não permite, né, esse modelo econômico aí da ditadura militar, né, de um socialismo enviesado, né, que pega tudo, vai para o Estado, para depois o Estado fomentar tudo, né, mas ele fomenta principalmente a corrupção, né. Não sou eu que estou falando, não, são exemplos, fatos, números, né. Gente, outra coisa que eu queria falar aqui com vocês, estou querendo pegar aqui para nós comentarmos aqui, né? Sobre o crime aqui, né, desse menino, o quanto a imprensa está explorando, né? E correto, mas o porquê, né? Ontem nós viemos a saber, né, através da imprensa, principalmente televisiva, que o menino foi ao juiz, né, isso lá no Rio Grande do Sul, esse caso do menino Bernardo, pedir ao juiz que expedisse uma ordem para ele morar com ou os familiares, os tios, né, da mãe, ou com sua avó, em Santa Maria, uma cidade aí até que aconteceu aquele incêndio lá na boate, né? O juiz ficou perplexo, que nunca tinha acontecido isso com ele e tal, mas o pai foi lá e convenceu a todos, né? Porque ele é médico, né? E médico parece que tem essa aura aí, né, de sacerdote, não é? E o menino ficou, né, no mesmo sentido, né? Maus tratos, sendo humilhado, isolado, provocado, sem carinho, e no final foi assassinado pela madrasta. E ainda tem uma cúmplice querendo convencer todo mundo, né? A mãe veio falar que a madrasta a ameaçou de morte. Olha só, gente, não tem polícia mais no mundo, não? Como é que a ameaça é de morte? Chega alguém pra mim e falou: você vai ter que ir lá e matar esse cara comigo, senão eu vou te matar.
e eu vou ficar de graça com ele. Fala, bom, você vai me matar, eu te mato primeiro, depois eu falo que você me ameaçou, ué. Eu vou gravar tudo aqui, ou então eu vou lá na polícia, né? Que é um crime só, ué. Tá muito estranha a justiça aqui no Brasil, tá muito estranha, gente. É isso que a gente tá vendo também, ó, o Brasil corrupto e uma justiça caolha, gente. Caolha mesmo, caótica, estrábica, né? Porque o estrábico ainda enxerga, não é só questão de estética não, ele ainda enxerga, mas tá assim, míope, né? Até posso estar ofendendo alguma pessoa que tem esse problema, né, de estrabismo. Não vê as coisas. Depois parece que a mãe do menino foi assassinada e não se suicidou, não. Ô, por favor, né? O menino morreu, gente. O que dá no coração da gente quando a gente fica vendo essas imagens, tanto que ele foi judiado, humilhado, e foi a um juiz pedir para sair de casa e morar com a avó, e a justiça ficou cega, né? Já é cega, agora ficou surda. É o que está acontecendo aqui no nosso país, né? Contudo, né, esses tribunais especiais, né? Você vê, ó, esse tribunal especial, ele foi criado para resolver pequenas coisas. Hoje, os juízes, pelo menos aqui eu tenho experiência bem farta, larga aqui no Tribunal Especial aqui de Belo Horizonte, eles conseguiram o que? Antes os advogados, né, não estavam nem aí. Não, isso aí é tribunal de pobre, vou passar fome aí. Aí como começou a crescer, se organizou, teve todas aquelas ajustes na lei, né? Que a justiça é dever do Estado, direito do cidadão, os investimentos, óbvio, né? Os tribunais espalharam-se pelo Brasil todo. Eles pegaram, era justiça gratuita, criaram uma tal de quando você não vai na audiência, você tem que pagar lá para eles R$200. Tá, tudo bem. Quando o juiz te dá uma sentença para você recorrer, mais R$300. Justiça gratuita. Ah, mas se você recorrer lá na hora, o juiz te dá direito à justiça gratuita. Mas ninguém fala isso para você quando você vai fazer a termação. Eles fazem vários panfletos falando da paz, da cultura, da conciliação, mas não falam do seu direito à justiça gratuita. E a lei prescreve isso. Bom, vamos supor, você está dentro do tribunal, ouve o pregão, vai no lugar que te mandaram para o pregão, chega lá, um funcionário lá em plena audiência, não acha onde que você deveria ir, não te dá a informação correta e o seu horário passa. O juiz vai lá dar sentença e ele não pode voltar a sentença atrás. Olha só, ele pode mandar alguém para a guilhotina, pode ferrar a vida de uma pessoa, pode colocar uma pessoa na rua, a pessoa pode passar fome, mas a sentença dele, ele não volta atrás. Isso é justiça, gente? É justiça? Você vai atrás de um apaziguamento, né? Utilizando a paz, utilizando a coerência, né? A sabedoria, e é injustiçado e fica por isso mesmo. Um outro episódio, né, que eu tenho contra
um cidadão aí, olha só. A funcionária da nona jurisdicional, né, mandou uma carta para a pessoa, não recebeu, aí localizou novamente o endereço, né, do trabalho dela, telefone, ela telefonou, a pessoa falou, pode mandar para o mesmo endereço, não mande para o meu trabalho, porque no meu trabalho eu não quero receber, claro, com medo de ser demitido, obviamente, que eu vou comparecer. Não compareceu. A juíza deu revelia. Agora ele entrou com advogado e a juíza tirou a sentença. Essa ela pôde tirar, não é? Ela pôde voltar atrás. Na outra que prejudica a pessoa, o juiz não pode voltar atrás na sentença. Tudo é muito engraçado, né? E quando você vai lá falar com o juiz, vai falar com o diretor, todo mundo é um anjo, né? Estão ali para te atender a lei, mas sempre ferrando o trabalhador, o pobre, principalmente as pessoas que não têm o domínio do direito, né? Porque não vive disso, né? Um pedreiro é excelente, constrói uma casa em 2, 3 meses, né? Se colocar lá um advogado para construir uma casa, ele vai ficar lá, acho que talvez uns 2 anos, né? E vai sair tudo errado. Agora, se você colocar um pedreiro diante de um juiz, de um tribunal, para ele elaborar petições e pedidos e tal, ele também vai se enrolar. Mas talvez ele se sobressaia melhor que um advogado, né? Porque não precisa ser nenhum gênio para ser advogado. Precisa ser mentiroso, né? Usar a lei, tripudiar a justiça, enganar juízes, né? Comprar funcionários já venais dentro desses tribunais, né? Aí forjar provas, não é? Contar com perdas e mudanças de calendários, né? De datas de audiência, e a outra parte não fica sabendo, né? Aí, né? Você se torna um advogado vencedor, não é? Bom, gente, já estourei minha cota aqui por 11 minutos. Vou deixar vocês aí com a Rádio Jornal de Saúde aí, vocês ficam ouvindo música, né? E a gente vai terminando aí o nosso Jornal de Saúde por hoje. Amanhã tem mais, muito mais, né? Estamos aguardando aí, né, o nosso judiciário, a lei aí de prender esse pessoal todo aí, ó, que eu duvido. São 49 deputados federais, 12 senadores, 2 governadores, né? O Sérgio Porto Cabral, né? E tem um outro aí envolvido com essa maracutaia aí, né? Esse verdadeiro, como é que chama? Esse verdadeiro parque, né, da Disneylândia, que é a Petrobras, né? Fez a festa aí de muitas famílias, né? 23 milhões de grana na conta só de um diretor, hein? Imagine os políticos. Imagine. Muito obrigado, gente. Saúde, paz e até amanhã.